Alô pessoal, sou Daniel Miranda, feliz de fazer parte dessa série de 10 videoaulas sobre a viola de 10 cordas. Nessa aula vai ser uma breve apresentação desse instrumento, tá? A viola de 10 cordas, para contextualizar um pouquinho esse instrumento que eu costumo dizer que ele tem uma particularidade, né? Que talvez nenhum outro instrumento tenha. Ele tem nome e sobrenome. Então a gente podia começar falando assim, quer dizer, viola amarantina, viola angrense, viola caipira, viola sertaneja, viola de coxo, viola de arame, viola micaelense, viola toeira, viola de Braga ou braguense, ou seja, o que é isso, né? É tudo um instrumento só que tem umas características gerais de 90% desse instrumento iguais, quer dizer, são um grupo de 5 cordas duplas, tá? Onde as duas primeiras, tá? Em linhas gerais, tem a afinação na mesma oitava, tá? Aqui a partir da terceira corda a gente tem as mesmas notas, mas oitavadas, com uma oitava de diferença. A quarta e a quinta seguem o mesmo padrão, com uma oitava de diferença, né? Então, que diferenças, que sobrenomes são esses, né? Quer dizer, eu costumo dizer que esses sobrenomes, eles nos remetem a 3 fatos muito interessantes, 3 observações muito interessantes. O primeiro é a característica geográfica, de onde ele vem, a procedência. Então, quando a gente fala assim, né? Viola de Coimbra, ou Coimbra, vem da cidade de Coimbra, de Portugal, um instrumento de origem portuguesa, né? Viola açoriana, do arquipélago de Açores. Quando a gente fala viola branca ou viola do Paranaguá, vem do litoral do Paraná, né? Então, viola angrense, né? da Enseada de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, esse primeiro sobrenome, esse primeiro grupo de sobrenomes, né? Ele dá a noção para o estudante, para aquela pessoa que quer mergulhar nessas praias aqui desse instrumento, né, da procedência, né? O segundo aspecto bem interessante desse sobrenome é a forma de luteria. Por exemplo, a viola de coxo, por exemplo, que realmente esse é praticamente um outro instrumento, é considerado do grupo de violas, mas quando se diz viola de coxo, já é uma maneira de construir a madeira, etc. A própria viola branca também porque a madeira com que se faz esse tipo de viola, estou dando o mesmo exemplo, lá do litoral do Paraná, é uma madeira branca, extremamente branca, né, que encontraram lá. Tem um outro tipo de viola muito, muito interessante, que também já é outro tipo, que comparado com a viola, essa aqui que é a viola caipira, que é a viola de Buriti, que também está dentro dessa categoria. Quer dizer, o sobrenome dela nos remete à madeira, né, com que é feito esse instrumento. E o terceiro aspecto do sobrenome é talvez o mais fascinante, é que nos remete a um modo de vida, a uma cultura. Então, viola caipira. A gente está falando aqui das práticas culturais do povo caipira, da cultura caipira, né? Viola sertaneja, né? Quer dizer, as paisagens culturais que aquele instrumento vai tocar e vai apresentar tem tudo a ver com o cotidiano e as práticas concebidas naquele território, né? No sertão. E quando se fala a sertaneja, é o sertão nordestino, porque a gente vai ver aí que tem vários sertões, tá? Outro exemplo que eu poderia dar, viola pantaneira, a mesma coisa.
Tá legal? Então, esse tipo de instrumento nos permite viajar desde a sua nomenclatura, tá? Até a música, que é o que nos importa aqui, né? Então, ao longo dessas 10 videoaulas de viola de 10 cordas, vocês vão ver aspectos técnicos, tá? Vocês vão ver shapes de acordes, repertório, todos ligados a essa diversidade regional desse instrumento. Tá legal? Alguns exemplos aqui, tá? Para deixarem vocês aí com gostinho para seguirem essa série de 10 videoaulas, né? Por exemplo, se a gente fala do sertão nordestino, né? Quer dizer, ela já soa, já nos remete a essa paisagem. Se a gente fala, por exemplo, da prática atual da viola e vai para o interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o pagode de viola, né, imortalizado aí pelo Tião Carreiro, a gente já tem um outro toque desse instrumento, mesmo instrumento, ó. Já é um outro sotaque, uma outra abordagem da viola de 10 cordas. Tá? Eu sugiro que vocês acompanhem com bastante critério, chequem cada informação que a gente passar aqui, eu e o professor Marcos Ferrer, né? O conteúdo de cada uma dessas 10 videoaulas, tá? E que não tem muito mais que agregar, que sejam muito bem-vindos, né? E vamos partir para viajar com esse instrumento maravilhoso. Aquele abraço!